Olá a todos e todas que acessam a disciplina Educação do Campo. Estamos no nosso quinto encontro. Neste encontro, dando continuidade ao plano de ensino-aprendizagem, nós vamos estar aprofundando as discussões sobre a educação do campo e pensando como deve ser um projeto político-pedagógico para a educação do campo. Quero falar sobre a construção do artigo. Nós estamos na etapa da fundamentação teórica e também da discussão dos resultados. A fundamentação teórica, a gente traz a discussão dos teóricos, né? Traz os apontamentos dos teóricos e também os nossos apontamentos a partir das leituras. A discussão dos resultados são todos os achados tudo que a gente encontra ao construir o artigo, ao fazer as leituras, a gente faz uma produção a partir desses achados. É a discussão dos resultados, né? Quais apontamentos, a partir do tema, a partir da fundamentação teórica, eu encontro para a educação do campo. Né? Eu encontro para a educação do campo e eu faço a discussão destes resultados. Lembrando que o nosso artigo é de revisão de literatura, de pesquisa bibliográfica, então a gente precisa trazer os autores, né? Fazer a discussão dos autores e no meio dessa discussão a gente vai se inserindo. Né? Dizer do projeto político-pedagógico para a educação do campo, a gente precisa considerar quem são os seus sujeitos, quais anseios. Né? Então, construir um projeto político-pedagógico para a educação do campo tem necessariamente que ter a participação dos sujeitos. Né? E aí a gente vai lembrando da discussão da educação do campo, quando principalmente nos cadernos da educação do campo. Eu disponibilizei o volume 2, o volume 3 e o volume 4 nesta unidade. Disponibilizei também uma revista em aberto, que são textos interessantes de leitura. Não significa dizer que vamos fazer toda essa leitura agora, mas é importante estar lendo uma página ou outra para a gente ir compreendendo o que é a educação do campo, seus princípios, suas trajetórias, suas angústias, né? Os diversos paradigmas de construção e de reafirmação desta educação. E assim, eu trago uns trechos dos cadernos. Tem um trecho que diz assim: na trajetória do movimento por uma educação do campo, estamos construindo alguns aprendizados básicos sobre essas diferenças que talvez já possa mesmo ser considerado traços de nossa identidade. Quais traços são esses? Né? E aí a autora vai apontar. Um deles é que essas diferenças não apagam nossa identidade comum. Que identidade comum é essa? Somos um só povo, né? Somos uma parte do povo brasileiro que vive no campo e que historicamente tem sido vítima da opressão e da discriminação, que é uma discriminação econômica, é uma discriminação política e também é uma discriminação cultural. Então, quando a gente vai pensar um projeto político-pedagógico, é hora de reafirmar a educação do campo, né? E de trazer os sujeitos para a construção. Quando a gente lembra que o projeto político-pedagógico é a identidade da escola, que a escola projeta para desenvolver. Né? E nessa discussão, a gente vai dizer que a educação do campo ela inclui a construção de escolas do campo, né? E aí, assim, os movimentos sociais são claros neste ponto. Caldato diz que a educação do campo não cabe em uma escola, né? Não cabe em uma escola, mas a luta pela escola tem sido um dos seus traços principais. Porque a negação do direito à escola é um exemplo emblemático do tipo de projeto de educação que se tenta impor aos sujeitos do campo. Né? Então, quando o Caldato diz que a educação do campo não cabe à escola, porque a educação do campo ela nasce pelos movimentos sociais, né? Mas precisa ocupar a escola. Por uma educação do campo, que é um movimento todo, ali tem uma luta pelo acesso aos processos formativos, já construídos pela humanidade, que compreende desde a educação infantil à universidade. Né? Então, quando a gente pensa a luta por uma educação do campo, né, a leitura dos cadernos vai deixar bastante evidente todo esse processo
toda essa construção, né, todo esse histórico de luta. A escola do campo tem que ser um lugar onde especialmente as crianças e os jovens possam sentir orgulho desta origem, deste destino, né? Por isso essa construção. A gente precisa romper com a visão da escola do campo como escola cai ou não cai, precisa romper a visão de que o aluno precisa estudar para deixar o campo, né? Então a gente precisa romper com todas essas construções que estão postas, não porque enganado sobre os problemas que existem no campo. Quando ele fala, tem que ter orgulho, mas ele precisa compreender os problemas, né, as dificuldades, e assim, compreendendo, eles vão se sentir dispostos a lutar. Né? A grande questão que se coloca é essa. Né? Não, nós não vamos romantizar o campo, não é isso. Né? Não vamos esconder os problemas que existem no campo. A gente precisa firmar, né, a importância de se discutir a educação do campo, a importância de se compreender os processos da educação do campo. Aos educadores, e os educadores são sujeitos à educação do campo, né? Então a gente precisa também pensar a formação dos educadores. Quando a gente estuda o histórico da educação do campo, a gente percebe que ainda existe aquela visão de mandar o professor para o campo como forma de penalidade, né? Então a gente rompe com essa cultura. O que a gente defende é uma formação consistente, é uma formação para que as pessoas sintam o desejo de trabalhar e de atuar, né, no campo, né, na educação do campo. Educador do campo é aquele que contribui com o processo de organização do povo que vive no campo. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa afirmar a importância da formação, a importância de se compreender os processos, né? De se ouvir os sujeitos do campo, de entender que também os sujeitos do campo são diversos e que a construção de um projeto político-pedagógico precisa ter nele os anseios, as vozes, né, a cultura, a vivência dos sujeitos do campo. Né? Sujeitos que são diversos, como vocês podem ler, podem ter acesso em todos os documentos que a gente discute sobre a educação do campo. Né? Tem colocado, principalmente nos marcos normativos, quem são os sujeitos do campo, quem são esses sujeitos. E aí a gente vai percebendo que são diversos e que a gente precisa firmar essa construção diversa, precisa formar, precisa entender esses processos. Né? Boa aula a todos, boa leitura, atentem para o referencial curricular que vocês estão construindo, ou seja, para o referencial curricular quando se discute a educação do campo, os documentos normativos, tudo isso tem que aparecer no artigo que vocês estão construindo, né? E principalmente na fundamentação teórica. Chama a atenção que o que vocês estão pesquisando, se a disciplina não deu conta de oferecer referência, vocês pesquisem outras fontes, né? Porque a importância desse artigo é a gente construindo o que é a educação do campo, né? Quem são os seus sujeitos, quais são a sua bandeira de luta. Né? Boa aula a todos, boa construção a todos.